Bom, antes eu quero falar que, assim, para quem não leu ainda esse livro, um livro, tipo, muito introdutório, um livro muito bom, assim, tanto para recomendar para os seus amigos, assim, um livro bem leve, assim, muito recomendado, tanto para quem já tem algum certo conhecimento, assim, a linguagem é bem simples, então, só falando assim que o Mises é um cara muito foda também. Ele começa no livro dele falando sobre o capitalismo, né, o surgimento do capitalismo. Ele cita, né, brevemente como eram as indústrias, né, antes do capitalismo, né, que eram as indústrias feitas basicamente para fazer bens de consumo, né, para as famílias mais ricas, né. Era basicamente para isso que eram as indústrias. E naquela época também, né, se você nascesse pobre, você seria para sempre pobre. Se você nascesse lord ou um duque, você também seria um lord ou um duque para sempre, né. Esse era o sistema feudal, né, que imperava antigamente. E aí, com isso, a população rural, né, da época começou a se expandir, né. A população rural se expandiu, né, e teve um excesso de gente do campo, né. E esse excesso começou a ficar muito grande, né, começou a ter uma grande massa de indigente na Inglaterra, assim, mas muito mesmo, né, chegou a ser 2 milhões dos 7 milhões da população total, então tinha uma massa muito grande. E era até uma ameaça, né, ao sistema social vigente, né. E os estadistas, né, da época não sabiam o que fazer, né, com essa grande massa, né. Eles ficavam as idas do governo, né. Mas dentre esses indigentes começaram a surgir pessoas, né, que tentaram organizar alguns grupos, né, para estabelecer alguns pequenos negócios, que eles produziam algumas coisas para eles próprios consumirem, né. Então foi basicamente uma inovação, né, porque era como diferente das indústrias antigas, né, que produziam basicamente para os ricos, né, então era uma produção das massas para as massas, né. E eles não produziam artigos caros, né, igual as indústrias antigas, né, apenas artigos comuns, né, acessíveis a toda a população. E aí que começou a produção em massa, né, a produção em massa das massas para satisfazer as massas, né. Então, inclusive esse, né, que é o surgimento do capitalismo, que é o princípio fundamental, né, assim, do capitalismo, né. Então, as empresas de hoje em dia, né, de grande porte, principalmente as empresas talvez as que mais sofrem ataques, né, dos esquerdistas, que falam que as empresas são poço de desigualdade e tal, geralmente são as empresas mais atacadas, que são as que produzem, né, os bens, né, para os mais pobres, né, geralmente, que são as grandes empresas, né. E dentre isso, né, como a produção das massas para as massas, né, e aí que vem, né, que o cliente, nesse caso, ele tem sempre a razão, né? Diferente do que nem hoje em dia a gente fala, tem o rei do chocolate, o rei do algodão, o rei do tal, de tal produto. Diferente dos reis antigos, né, que os servos serviam eles, é diferente, né, porque o rei do algodão, o rei do chocolate, ele que tem que servir o cliente dele, né, que seriam os servos. Então, assim, nesse quesito é totalmente bem diferente, né, das indústrias antigas, né. E um exemplo, né, que ele dá é que, por exemplo, não é a companhia de cinematográfica, né, que paga os salários dos atores. Quem paga é o público que compra os ingressos, né. Não é um empresário de uma luta de boxe que paga, né, os lutadores. Quem paga são a plateia, né. Até que tem aquele questionamento, né, você acha justo um cara com 7 filhos ganhar o mesmo tanto que um cara que não tem filho? Aí a pergunta correta que você tem que fazer é assim, você estaria disposto a pagar mais para um padeiro que tem 7 filhos ou do que para um padeiro que tem um filho? Geralmente as pessoas responderiam sim, né? Mais justo, né? Só que na prática não é isso que acontece, as pessoas tendem a comprar do lugar mais barato, né? Aí também ele cita um pouco, né, do ódio ao capitalismo, né? Ele nasceu da aristocracia rural da época, porque ela se viu obrigada a pagar salários mais altos para seus trabalhadores, que viam condições melhores e salários melhores nas indústrias, né? E teve, né, o que chamam de fuga do campo, né? Até que tem uma expressão alemã, né, para isso, que chama êxodo rural, uma palavra só para isso, que chama Landflucht. E com isso, né, surgiu, né, que explorava, né, que as indústrias faziam as pessoas trabalhar por condições por 12 horas, por salários baixos, enfim. Só que eles não contam também, né, que a condição desses trabalhadores, né, eram bem piores, né, porque eles eram indigentes, né, então, assim, eles
seria melhor para eles, né, trabalhar ganhando pouco, né, do que... Porque a condição deles era realmente ruim, né, era uma população de gente muito grande. Assim, a tese de que derruba, né, de que eram condições totalmente ruins, de que as pessoas morriam aos montes em indústrias e fábricas, né, a estatística, né, de que a população do país dobrou durante o período de 1760 e 1820 na Inglaterra. Então, é uma estatística que já cai por terra, né? A teoria de que as pessoas morriam um monte e de que eram condições totalmente ruins, né? A segunda lição, para quem não sabe, esse livro ele é baseado nas 6 palestras que o Mises deu em 1960 alguma coisa, quando ele veio para Buenos Aires. E basicamente esse livro são as 6 palestras que ele deu resumidas no livro, né? Primeiro parágrafo, já que você vê nesse segundo capítulo, é ele perguntando e tentando explicar o que é liberdade, em específico a liberdade econômica. É o sistema em que a cooperação dos indivíduos na divisão social do trabalho se realiza pelo mercado. O mercado é um processo, né? Não um mercado, um local, mercado processo. Isso, as pessoas vendendo, comprando, produzindo, consumindo, isso sim contribui para o desenvolvimento global, desenvolvimento da sociedade como um todo. Importante dizer que é economia livre, livre mesmo, sem nenhuma intervenção. Ele está falando qualquer intervenção, isso vou explicar mais para frente, que é o que aconteceria no socialismo. Daí ele segue falando, ele comenta sobre liberdade de expressão, imprensa, de culto, entre essas outras coisas. E ele passa algumas páginas descrevendo, é impossível você querer todas essas outras liberdades sem ter liberdade econômica. É como se fosse um pré-requisito, de certa forma. Se a gente não tem liberdade econômica numa sociedade, a gente não consegue ter outras liberdades, por assim dizer. Porque se o governo acha que ele pode interferir na liberdade econômica, no mercado, é questão de tempo até ele interferir nas outras liberdades individuais também. Que é uma coisa que acontece, sempre aconteceu, a gente pode ver na história aí, em tentativas, né, de países socialistas, e quase todos aí, quer dizer, todos deram errado, mas tem uns que perduram até hoje, né. Seguindo nessa linha, ele comenta um pouco do consumidor. Ele tem uma frase de uma das mais notórias divulgadoras do comunismo, que chama Lady Passfield. O nome de solteira dela era Betty Spotter. Era filha de um empresário muito rico e que trabalhou como secretária do pai. Ela, numa das memórias que ela escreveu, ela diz assim: nos negócios do meu pai, todos tinham de obedecer às ordens dadas por ele, o chefe. Só ele competia dar ordens. E a ele ninguém dava ordem alguma. Isso é uma visão, me explica nessa parte, que é uma visão totalmente equivocada, porque, na verdade, quem manda são os consumidores. São os consumidores que mandam. Porque, ele precisa vender o produto dele. Então, são os consumidores, na verdade, que mandam nele, né? Meio que talvez indiretamente, mas ele passa essa ideia. Pessoas têm dificuldade de entender que não é nem o capitalista malvadão e nem o Estado o que vai ser consumido, o que ele vai produzir, o que ele quer, o que ele não quer. E daí ele cita aquela famosa do o que se vê e o que não se vê do Bachat, que é um filósofo, sociólogo, não sei, economista, do século XVIII, se eu não estou enganado, que ele fala, né, que muitas vezes quando a gente defende alguma medida por parte do Estado, por exemplo, a gente vê, talvez em curto prazo, um benefício lá, alguma parte a gente vê um benefício, mas a gente acaba não olhando para outra parte que acaba prejudicando as outras pessoas. Resumindo, tem aquela da vidraça quebrada, né, que o menino atira uma pedra na vidraça de uma padaria, as pessoas falam, putz, que bom, vai dar emprego, vai dar trabalho pro vidraceiro, né? Que o padeiro vai ter que gastar, sei lá, 300 reais comprando uma vidraça nova. Mas, na verdade, esses 300 reais, por exemplo, ele iria gastar na mesma noite num alfaiate para costurar um terno pro cara. Então, a gente sempre... Muitas pessoas têm essa visão de, o governo ajudando vai ser sempre bom, assim, mas, na verdade, sempre tem um outro lado que as pessoas não costumam ver. Do álcool faz mal agora. Pô, será que então o governo teria a obrigatoriedade, a dever de banir tudo que ele considera ruim para a sociedade? Talvez, por exemplo, álcool, uma bebida, uma droga, uma substância que considera prejudicial à sociedade, portanto, eles vão decidir e vão banir isso da sociedade. Será que isso é realmente importante? Será que isso é realmente liberdade? Será que isso é algo que a gente deveria defender?
ele faz esse questionamento, né? Até ele cita uma época nos Estados Unidos que tentaram proibir o uísque lá e não deu certo. E acaba citando Hitler, né? Vou até agora, não necessariamente, tipo, se o governo acha que pode banir, por exemplo, substâncias, tipo álcool, drogas, essas coisas, é questão de tempo também para eles também falarem que, sei lá, ideias são perigosas, ideias, talvez uma música seja perigosa, uma arte ou algo do tipo. Por exemplo, agora citando rapidamente um pedaço do livro, não faz muito tempo houve na Alemanha um governo que considerava seu dever discriminar boas e más pinturas. Boas e más, é claro, do ponto de vista de um homem que, na juventude, fora reprovado no exame de admissão da Academia de Arte de Viena. Era bom e o mal, segundo a ótica de um pintor de cartão postal. E tornou-se ilegal expressar concepções sobre arte e pintura que divergissem daquelas do Fuller Supremo. Quem não sabe, o Hitler é um artista frustrado, né? E, tipo, na Alemanha nazista teve esse negócio de, tipo, ele determinar quais seriam as boas e más pinturas partindo para outro tópico, né, de planejamento central versus individual. Numa economia socialista, planejamento seria central, planificado, basicamente. Ou seja, os membros do governo, eles decidem tudo que vai ser consumido, onde vai ser enviado recursos, essas coisas, supondo que eles são os caras inteligentes que vão saber definir exatamente qual que é o melhor lugar para alocar esses recursos. Mas, na verdade, a gente tem a questão do planejamento individual. Cada dia, talvez, questão de horas, a gente tem escolhas diferentes. Como aqui, um homem livre, planeja diariamente, né? Por exemplo, se ontem ele falava, planejo trabalhar pro resto dos meus dias, né, sei lá, em Florianópolis. E daí ele foi informado que as condições em Buenos Aires são melhores. Então daí ele muda os planos dele e fala, em vez de trabalhar em Florianópolis, eu vou para Buenos Aires. Esse é um exemplo meio tosco que eu não expliquei muito, mas tipo, o Mises usa basicamente para explicar que as pessoas estão sempre mudando de folhas, né? Sempre atrás do que é melhor para elas. Não é adequado que o governo realmente tome essas escolhas, né? Voltando também uma coisa aí do Van Gogh, do governo decidir o que é bom e o que não é. Muitos artistas, né, classe artística hoje em dia, tá sempre querendo ajuda subsídio do governo, essas porra toda. E daí é um caso interessante, tipo, Van Gogh, ele pintou ele conseguiu, é hoje considerado um puta de um artista, se não acha obra dele por menos de isso na época, tá? Ó, na época que foi escrito em 1960, você não achava uma obra dele por menos de 100 ou 200 mil dólares. Imagina hoje, nem fui atrás de pesquisar. Eu vejo que, tipo, mesmo ele sendo um cara brilhante, o governo não foi capaz de ir lá e coisar, sabe? Não é. Hoje mesmo a gente vê o governo indo atrás de ajudar artistas ridículos assim. Então a gente pode ver que o governo não é realmente o mais eficiente. Na verdade, não é nada eficiente nessa hora de definir assuntos que as pessoas realmente querem, né? São as pessoas que decidem. E para acabar o cálculo econômico, né? Que numa economia socialista a gente não tem o sistema de mercado de preços, essas coisas. Isso é essencial para alocação de recursos, né? Recursos são escassos, eles precisam ser alocados. Se você extingue preços, você acaba com o mercado, então, por exemplo, se uma coisa está acabando, sei lá, estou precisando de madeira, vou querer construir uma ponte, mas tem pouca madeira, então o preço vai subir. É tipo, você tendo preço, o mercado, o sistema de mercado, isso mostra, ajuda na questão da escassez do produto, da matéria-prima, dessas coisas. Isso tem até um livro do Mises, recomendo para quem quiser ler. E para finalizar, na época que ele fez essa palestra, ele ainda existia a União Soviética, né? E daí ele citou a grande diferença entre de uma loja nos Estados Unidos e uma loja numa economia socialista, seja talvez na Alemanha nazista ou no caso que ele citou é a União Soviética. Nos Estados Unidos, quando você compra um negócio, a gente vê era comum ver os cartazes, né? Grátis pela preferência, volte sempre. Mas se a gente entra num país totalitário, numa loja de um país totalitário, o gerente vai nos dizer: agradeça ao grande líder. Assim, acho que é um exemplo legal que ilustra bem essa questão de alocação de recursos quando você não tem um sistema de preços. Começar com um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, eu não vou saber qual dos furacões, né? Mas é um dos furacões que, tempos em tempos, né, acabam afetando aí os americanos.
E num deles foi criticado que o preço do suco de laranja subiu muito, né? Você teve um aumento excessivo do suco de laranja. E aí o pessoal falando, nossa, mas é falta de empatia, né? Você justamente quando as pessoas mais estão precisando, mais tem falta de tudo destruído, né? No final das contas, o preço, os comerciantes estão subindo o preço do suco de laranja e tal. E justamente essa questão do preço sinalizar a alta demanda é que no final das contas acaba trazendo o equilíbrio. Porque sem um sistema de preços que diga, olha, está compensando trazer para essa região mais suco de laranja, vamos trazer mais desse produto, porque aqui as pessoas estão mais dispostas a pagar mais por ele, né? É o que no final das contas acaba trazendo o equilíbrio, o retorno à normalidade mais rápido do que se você pensar, não, mas tem que ter empatia, tem que ter. Porque no final das contas, quando não. Assim, quando no final das contas existe congelamento de preços, acontecer a escassez. Não vai ter suco de laranja de forma alguma, né? Porque os primeiros que chegarem, os mais rápidos, é que eles vão conseguir o produto, né? E os que chegarem depois vão ficar com falta, com escassez. Sem o sistema de preços, uma outra consequência é que, legal, então a gente não tem para todo mundo, então a gente vai racionar, né? No final das contas, esse racionamento e acaba sendo pego por uma lógica de favorecimento, né? Como é que você é um oficial soviético que é responsável por dizer para onde é que vai determinado tipo de produto essencial, né? Vamos supor um determinado lote. Para onde é que você vai enviar? Vamos supor que existam duas cidades e uma delas é a sua cidade natal. Será que existe alguma tendência? Será que você vai atuar de alguma forma tendenciosa para algum lado? Então, tem todas essa. A eliminação do sistema de preços não torna o sistema mais empático, não torna o sistema mais eficiente, pelo contrário, você começa a ter todo um conjunto de incentivos nefastos, né, que não se pautam mais por necessidade, mas por conveniência, por vantagem política. E por amizades, né? Então tem todo por troca de favores, né? Também, né? Quando não se tem um sistema de preços. Então, pelo contrário, né? Em vez de um sistema melhor, quando a questão dos preços, você sem o sistema de preços, né? Você, ao invés de melhorar, você está piorando toda a dinâmica de alocação de recursos, né? Do mercado. É isso. Bom, um exemplo, né, também mais prático que aconteceu no Brasil foi no início da pandemia que o Procon chegava em alguns lugares e notificava preço abusivo de máscara, álcool em gel. E aí no primeiro mês aí da pandemia a gente viu uma falta aí geral de máscara, álcool em gel, e a culpa era ainda dos mercadores. Então, sobre a questão do intervencionismo, o Mises ele vai citar que o governo foi criado para defender o país de ameaças externas, fraudes e bandidos. E ele aponta que o governo socialista ele é totalmente totalitário. E depois ele vai falar que uma empresa que tem déficits, ou seja, que não tem lucros, que geralmente seriam as estatais, né, que são comandadas pelo governo, elas poderiam ser recuperadas através do aumento de impostos para bancar esse déficit, que é coisa que a gente acaba vendo isso direto com Correios, né? Ele vai caracterizar a intervenção como sendo a invasão do Estado em atividades que são além da proteção do território. Então, isso aí meio que abre um leque gigante atualmente para a gente falar o que é uma intervenção. E daí ele vai citar o imperador romano Diocleciano, que foi o último imperador de Roma, que ele alterava as ligas metálicas e o que causou uma inflação. Então ele colocava um metal mais ruim com um metal mais nobre para fazer mais moedas. E isso causou uma inflação. Depois o mesmo vai acontecer na Revolução Francesa, só que nessa época já tinha máquina de imprimir dinheiro. Então meio que você vai ter 15 séculos de diferença de um acontecimento para o outro e basicamente ocorreu a mesma coisa, ou seja, uma burrice desenfreada. E depois ele explica sobre a questão do tabelamento de preços. No caso, ele usa o exemplo do leite, que se você tabelar a um preço abaixo do nível de mercado, você vai ocorrer a escassez do bem. Aí ele cita, né, que é impossível aí produzir a mesma quantidade de leite, uma vez que os custos de produção são superiores ao preço máximo fixado pelo governo. Ou seja, uma empresa privada teria que ter perda, teria que ter prejuízo para produzir
o produto e vender ao preço que o governo quer. Isso aí levaria à escassez do produto no mercado. E daí ele coloca que a mesma situação iria ocorrer para os insumos do leite, ou seja, para fertilizante para a vaca, questão do hormônio, vacina da vaca, entre outros insumos para a produção. E os produtores iriam sair do bem básico, seriam, por exemplo, o leite para produzir queijo. Então eles pegariam o leite e produziriam queijo, como se fosse um bem substituto de produção. Depois ele vai citar também a Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha nazista, que tinham suas economias totalmente controladas pelo Ministério da Economia. Então, basicamente, o Führer seria o líder deles, escolhia o que iria ser produzido. E daí ele traça um paralelo com o governo da Grã-Bretanha, que foi do Churchill, que também fazia essas intervenções e estatizações para a produção de armas, balas, entre outras coisas, que seriam para enfrentar a Alemanha nazista. Depois também ele vai citar o controle de preço de aluguéis, que seria outro tipo de intervencionismo, que seria estabelecer um preço máximo de um aluguel de determinado tipo de apartamento. Depois também vai existir a possibilidade de uma via, ou seja, ele tenta trazer se existe a junção do capitalismo e do socialismo. Ele vai falar que não existe, porque a menor das intervenções levariam as pessoas a estar numa situação pior do que a situação com o capitalismo de livre mercado, né? Que ele disse. Então, teria como você ter um meio termo entre um capitalismo de livre mercado e o socialismo com as intervenções. Agora, falando um pouquinho sobre inflação, né, que é a quarta lição, ela seria a elevação dos preços. Daí seria decorrente da desvalorização da moeda local. Então, seria uma moeda perdendo seu poder de compra que geraria esse aumento generalizado dos preços. Só que não é totalmente generalizado, porque você vai ter elevação dos preços, mas não é num nível total de preço. Não vai ser tipo todos os produtos de uma economia vão se elevar em 10%. Não, vai ter uns que vão se elevar mais do que outros, entretanto. Então não existe um nível básico com o Keynes propõe. E depois ele vai citar que existem 3 meios de um governo se financiar. O primeiro, imprimindo novas moedas. O segundo, seria cobrando mais impostos da população. E o terceiro, que seria pegando dinheiro emprestado de outras pessoas, né? Seriam títulos de crédito. E ele vai citar também, né, que as pessoas que recebem o dinheiro que foi impresso, eles vão sentir o efeito muito depois do que a última pessoa que pega. Tanto que entra a questão do efeito Cantillon. É meio que o mercado ele tem uma demora para responder o efeito da impressão de moeda, tipo uma demora para reconhecer que tem mais dinheiro no mercado. Aí esse tempo de demora ele vai variar conforme o volume de impressão. E depois ele vai citar que a taxação direta vai ser evitada, ou seja, eles vão evitar o aumento de tributos, porque isso aí não traz uma satisfação política, ou seja, um agrado da população. Então eles acabam optando pela inflação, né, que seria um meio um pouco mais popular de distribuição de renda e afins. E também o efeito dessa inflação sobre a preferência temporal das pessoas é muito importante destacar. Porque se você tem um dinheiro que perde valor constantemente, você leva as pessoas a gastar a moeda atualmente. E não deixa para guardar para amanhã, porque amanhã pode ser que você tenha uma perda de 10, 20, 30% do poder de compra, como ocorre na Argentina, né? Que a inflação acho que está 3 dígitos lá. Então, ele também vai citar que o padrão ouro ele não vai ser o mais eficiente, porque mesmo assim, mesmo ele sendo padrão ouro, você ainda vai conseguir ter uma leve inflação ou jeitos de burlar esse sistema, e que ele não seria um sistema extremamente perfeito e anti-inflacionário, né? Aí abre chance para o Bitcoin, né? Ou criptomoedas. E daí ele relaciona o salário dos trabalhadores com a inflação, porque daí tem que entrar naquela questão do dinheiro real e do nominal. Que, por exemplo, o salário nominal é quanto a pessoa recebe, e o salário real é quanto ela tem. Isso aí meio que é uma questão de economia básica que muita gente se perde nisso. Então, por exemplo, se uma pessoa ganha R$ 10 hoje, com uma inflação de 1%, é tranquilo, mas se ela ganha R$ 10 hoje, aí tem uma inflação de 10%, ela ganha um aumento de 50 centavos, ela está perdendo dinheiro, porque a inflação é maior do que o aumento que ela teve. Então, meio que você vai ter uma disparidade, assim, do salário nominal com o salário real. E depois ele tenta trazer o conceito
do salário, da inflação e do pleno emprego, né? Porque você vai ter o intervencionismo no salário, você vai ter uma inflação controlada pelo governo e uma tentativa de pleno emprego, que acabou sendo falha pelos métodos keynesianos, né? A gente sabe que atualmente nenhum governo prevê você ter o pleno emprego e acaba querendo ter uma taxa de desemprego em torno de 3 a 4% como meta, sempre tendo essa folga de 3, 4%. Bom dia a todos, pessoal, espero que estejam bem. Eu vou falar então agora aqui sobre a quinta lição, né, o quinto capítulo, que trata sobre o investimento externo, é muito interessante. Eu vou fazer um resgate primeiro cronológico, né, eu vou explicar aqui como é que é o capítulo de uma forma cronológica. Então, inicialmente, o Mises faz esse resgate epistemológico, ou seja, ele faz o resgate do próprio conhecimento, né, sobre a origem da prosperidade. Então ele começa a refletir, né, sobre por que alguns países conseguiram, né, ser mais bem-sucedidos do que outros, né? E, enfim, a consequência final da lógica dele é a liberdade econômica. Então a liberdade econômica, a disponibilidade de capital, a produtividade, né? Enfim, no geral, esse termo pode resumir muito bem. Liberdade econômica é a fonte mesmo da prosperidade, né? E, bom, a partir daí, então, ele compara, né, como mencionei, o sucesso de alguns países com a falência de outros, né? Como eu mencionei, assim, por que na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles têm essa predisposição, né, assim, uma qualidade de vida maior do que na Índia ou na própria Argentina, né? E aí eu trouxe um trecho do capítulo, né, essa parte do livro aqui. A diferença, repetimos, não reside na inferioridade pessoal nem na ignorância. A diferença está na disponibilidade de capital, na quantidade acessível de bens de capital. Em outras palavras, o montante de capital investido per capita é maior nas chamadas nações avançadas que nas nações em desenvolvimento. Valeu, Siqueira X, matou a charada, né? Primeiro que isso aí já refuta todo mundo que fala que Mises é fascista, é racista, é nazista. Ele já deixa isso muito claro. Né? Não existe, não é porque os ingleses são mais inteligentes que os indianos que eles são mais desenvolvidos economicamente. Não. É simplesmente essa questão da acessibilidade ao capital. Né? Isso é muito interessante, porque aí ele se pergunta, né? Então, como é que a Inglaterra então tem mais acesso a esse capital, né, do que a Índia, por exemplo, o Brasil? Eu gosto muito desse livro como um todo, né, porque além dele ser bastante introdutório, a gente viu que é bem lógico, né, o Mises, ele recheia o livro de exemplos, e são exemplos práticos e reais, né, não fica naquele campo teórico, né. Isso é uma comparação interessante quando você compara com autores marxistas, né. As deliberações, eles são sempre assim, uns exercícios filosóficos, mentais, assim, que, né, um xadrez 5D que eles fazem ali, o Mises não. Ele aponta a realidade aqui, ó. Ele simplesmente conecta os pontos, é uma coisa muito lógica. E aí, então, ele explica isso, né? Por que, então, que a Inglaterra é mais desenvolvida? Ele começa a falar aqui, ó, na página 79. Os ingleses começaram a poupar antes de todas as outras nações. Consequentemente, também começaram antes a acumular capital e a investir em negócios. Esse foi o fator primordial para que se alcançasse na Grã-Bretanha um padrão de vida bastante elevado em relação aos outros países da Europa, enfim, do mundo, né? Então esse foi, assim, a cereja do bolo, praticamente, né? Os capitalistas ingleses, as pessoas, a população acabou tendo, né, a maior liberdade quanto à acumulação do seu capital, né, a sua poupança. E por conta disso eles começaram a investir e a, vamos dizer assim, diversificar, né, os seus negócios. E esse é o segredo. Mas então, o que a gente tem que fazer? Né? Então, todos os países do mundo têm que simplesmente seguir esse exemplo, mas ainda se todo mundo seguisse esse exemplo na Inglaterra, ia existir um gap, né, um vão muito grande entre a Inglaterra e qualquer outro país do mundo, então. E a gente vê hoje que a Inglaterra não é mais o país, assim, é lógico, não é um país desenvolvido, mas não é a maior potência do mundo. O que aconteceu, então, né? Mises refutado? Não. O que aconteceu? E é engraçado que o Mises também menciona sobre o David Ricardo, né, que foi um economista muito importante na época no século XVIII, que nem ele cogitava assim, essa questão
de que ele traz, né, que é o nome da quinta lição, que é o investimento externo. E aí ele traz aí, ó, no próximo excerto, ele diz: aconteceu então o fato mais importante da história do século XIX, e não me refiro apenas à história de um país. Trata-se da expansão do século XIX do investimento externo. Todas as estradas de ferro, inúmeros portos, fábricas e minas da Ásia, o canal de Suez e muitas outras coisas no hemisfério ocidental não teriam sido construídos não fosse o investimento externo. Então é basicamente isso. O que é esse investimento externo, né? É a liberdade do capitalista, né? E qualquer pessoa, na verdade, que tenha a capacidade de investir, tem essa, talvez até ousadia, né, de pegar o seu dinheiro e investir em negócios em outros países. É basicamente isso, certo? Porém, todo investimento ele é feito na expectativa de que não seja expropriado, né? E isso é a grande questão também. Ele explica direitinho isso aí. Então, bom, se todos os países do mundo, quer dizer, se o Mises, então, ele descobriu o segredo, né, da prosperidade, é simplesmente incentivar investimento externo e acabou, né? Então, por que ainda existem países pobres? Eles são burros, eles são relutantes em colocar esse investimento? O que aconteceu, né? Bom, primeiro que sempre não, mas a partir do fim ali do século XIX, existia, sim, uma certa hostilidade ao capital estrangeiro, né? Justamente por uma questão até de segurança nacional, né? Uma questão de soberania. Alguns países achavam que o dinheiro de fora minava o poder da população local e tudo mais, né? Mas, enfim, isso é um grande espantalho, né? Porque é simplesmente o capital estrangeiro, no fim das contas, é como se fosse um capital nacional, né? A diferença é simplesmente aumentou a disponibilidade de capital de uma forma não artificial, né? Que não é simplesmente dinheiro criado do nada, ele é baseado em aumento de produtividade, ele é um negócio, né? Pode quebrar, pode, enfim. Só que aí, o que aconteceu? Já tinha esse certo desconforto, né, com o dinheiro estrangeiro, só que a partir, na verdade, da Primeira Guerra Mundial, é que se começou mesmo uma hostilidade declarada, né? Primeiro que o primeiro caso mesmo assim de um país que expropriou o dinheiro de fora que era investido no seu país foi quando a Rússia czarista, né, virou a Rússia comunista, né, a União Soviética, e simplesmente pararam de pagar os empréstimos e de dar satisfações aos investidores de fora. E assim, esse ato foi tão antiético, né, assim, parecia ser tão antiético, simplesmente tomar o seu dinheiro e acabou, né, que os países, os capitalistas, investidores não consideravam que isso aconteceria, né. Só que acabou acontecendo e acabou se descarrilhando também para outras nações além da própria União Soviética, né. Ele dá vários exemplos, né. Na Índia, principalmente, ele dá esse exemplo. Enfim, mas então, após a Primeira Guerra Mundial, a gente teve esses três fatores que acabaram, vamos dizer assim, atrasando, né, o investimento externo como um todo. Primeiro, essa questão do protecionismo, também que ele fala, né, que é a criação de taxas, tarifas, cotas, a fim de defender uma indústria nacional, né. Uma questão também que ele fala, que ele refuta, né, no livro, por exemplo, essa noção de autarquias, de industrialização. Ora, mas para você construir uma indústria, você precisa de capital, né? Se o que você está precisando é de capital, como é que você vai abrir uma indústria assim, do nada, vamos assim dizer, né? Então, o protecionismo ele já refuta também nesse capítulo, que ele fala que não é a melhor maneira de se criar prosperidade, investimentos, porque para você ter, né, esse nascimento econômico, você precisa de capital, né? E o protecionismo simplesmente ele corta, vamos dizer assim, o capital, né? Assim, ele dificulta a presença de capital no seu país. Segundo, faz expropriação do capital estrangeiro, como eu mencionei, né? Os países simplesmente, com esse ímpeto socialista, pararam de pagar, ou então realmente pegaram o dinheiro que estava sendo investido nos seus países. Isso meio que é um recado ao investidor, né? Isso até hoje é uma verdade. A gente pode ver no Brasil essas leis, por exemplo, recentemente teve, né? Parece que depois que o Bolsonaro sancionou uma lei do Congresso que dificultava lá, parece que tinha que aumentar os vínculos empregatícios, né, dos entregadores com a Uber lá, o Uber Eats acabou, né? Assim, eles limitaram a sua ação aqui no Brasil. Então é literalmente o que aconteceu no passado. Assim, dificultou a ação, né, dos investidores de fora, né? Então esses dois aí podem se mesclar e nesse último tópico, entraves para o crescimento dos países em desenvolvimento. E o Mises, então, ele conclui esse
capítulo falando o seguinte: uma única coisa falta para tornar os países em desenvolvimento tão prósperos quanto os Estados Unidos, capital. No entanto, é imprescindível que haja liberdade para empregá-lo sob a disciplina do mercado, não sob a do governo. E é interessante, os Estados Unidos é um dos maiores exemplos, principalmente do século XIX, que eles tiveram muita ação de investimento estrangeiro, investimento principalmente britânico, na construção de ferrovias, companhias de gás e tudo mais, aliados a boas políticas pró-capitalistas, né, vamos dizer. E eles acabaram desenvolvendo, dentro do país deles, essa noção, né, de um crescimento econômico saudável, né, sob a lei, sob a disciplina do mercado e não do governo. E ele termina falando, né, que o caminho para a prosperidade está justamente nessas políticas pró-capitalistas, especialmente na abertura e incentivo do investimento dentro do país. E hoje eu irei apresentar a sexta e última lição, que fala sobre políticas e ideias. Ela até destoa um pouco do restante do livro, porque é a economia, o capital, o preço, só que aqui ele pega uma abordagem diferente. Ele não vai falar muito sobre economia, ele vai falar sobre política. Ele abre o capítulo falando, poxa, cara, no século das luzes, né, que é o século XVIII, tantos pensadores sobre liberdade, aconteceu a Revolução Francesa no século XVIII, que não é tão liberal e sobre liberdade, apesar de estar lá o lema, né, liberdade, fraternidade, aqueles pensadores que falavam tanto sobre liberdade, onde é que foi parar, cara? Porque tinha um pensamento de que o século XIX ia ser diferente, e realmente foi durante um tempo. Depois de Napoleão, porque Napoleão, que era um doidão, um Hitler francês, a Europa falou, pô, gente, acabou. Teve o Congresso de Berlim, a colonização europeia foi basicamente diferente, porque o que aconteceu, os principais países europeus, eles chegavam em Berlim, por exemplo, né, que é essa conferência de Berlim, iam e combinavam, por quê? Porque não queriam ter guerra. Guerra é ruim para os negócios, e tinha-se essa ideia de liberdade, mas o que aconteceu nesse princípio de liberdade que aflorou em tantos países europeus e na América, principalmente após as colônias portuguesas e espanholas aqui da América Latina terem se desvencilhado da coroa. Aí ele vai e responde, cara, os grupos de pressão, esses grupos de pressão, como é que funcionavam? Porque as ideias desses pensadores do século XVIII eram um parlamento no qual políticos eram votados para representar a vontade geral da nação, o bem comum e tal. Aí chegava lá esses políticos que eram votados em algumas casas, né? Por exemplo, em algumas casas não, em alguns estados, porque eles representavam aquele estado e todos eles iam se juntar e levar a nação para um passo adiante, eles iam melhorar a nação para todos, atrás do bem comum, né, que é muito falado. O que acontece, cara? Até que mostra-se que a realidade não é igual ao pensamento, né? Quando esses políticos eles são eleitos, eles vão e começam a fazer promessas para aquela base eleitoreira, como se vê aqui, né? Pô, se eu for eleito, eu vou melhorar o FGTS, eu vou melhorar, chegar à bancada da bala e falar, ó, se você me eleger, ó, vou liberar as armas, pô, tentei. Mas, pô, será que realmente esse tipo de coisa que ele se propõe a fazer, se propõe a melhorar, é a vontade da maioria? É a vontade geral da nação? E ele fala que não. É impossível esses grupos de pressões que vão se forçando no governo, cada um tentando ganhar uma boquinha aqui e ali, representar a vontade total da maioria. E esses grupos de pressões, por eles representarem uma boa parte do Congresso e do Parlamento, eles vão cada vez mais recebendo cada boquinha, deturpando este papel que foi imaginado antigamente, deturpando entre aspas, né? Porque para nós hoje, nós já temos uma ideia de que é ruim por natureza, não tem como dar certo. Não tem como dar certo justamente por causa da natureza humana. A gente busca lucro. E enquanto os caras lá não forem querubins, eles vão buscar lucro. Eles sempre vão tentar
pimenta dos outros é refresco, né? Como dizem. Eles sempre vão tentar tirar a pimenta do deles. Esses grupos de pressões vão forçando o governo a cada vez mais abordar um negócio intervencionista. Que o governo chegou, tá bom, galera, ó, você, Uber Eats, vai ter que dar seguro, né? Vai ter que, como ele diz, aumentar os vínculos empregatícios com esses motoboys. Pô, lógico que deve ter uma classe de motoboy que ficou, valeu governo, valeu papai Estado. Só que, pô, a Uber Eats, uma das maiores empresas deste ramo do mundo, agora tá saindo do Brasil. Olha o tanto de gente que vai ser afetado. Agora vai se ter uma concentração maior do mercado na mão do iFood. Os preços provavelmente tenderão a aumentar porque vai se ter uma concentração no monopólio. Um lugar que já não era difícil e já não era fácil de se empreender, agora se tornou mais difícil. E apesar deste grupo de pressão ter feito algo bom para a classe deles, isso dificulta todo o processo. E ele também fala bastante no livro sobre como um homem e a economia e a política não são separadas. O homos políticos é igual ao homos econômicos. E exatamente por isso que não dá certo, porque o homos econômicos, como diz na economia austríaca, ele age buscando lucro, é um axioma, você age porque você vê lucro naquela sua ação, e o homos políticos, ele sempre vai agir buscando lucro, entendeu? E é isso, ele fala sobre como esses grupos de pressões vão forçando cada vez mais o intervencionismo, ele dá exemplos de como as nações vão se deteriorando. E ele usa uma parte que para mim é uma das melhores do livro, que ele vai e reflete. Vamos ver como é que Roma caiu, né? Porque ele estava falando sobre um exemplo, tanto de um historiador americano quanto de um francês, né? Que ele fala que assim como uma planta, uma nação cresce até o momento que ela morre. E ele vai e fala, pô, eu acho que não é igual uma planta. Vamos ver por que Roma caiu. Ele fala sobre a crise do século III, em que, em média, a cada 3 anos era coroado um novo imperador de Roma, no quais grupos militares iam fazer um golpe de Estado e elegiam um novo imperador, e falou sobre a inflação, sobre como a inflação de antigamente era um pouco diferente da que nós temos hoje em dia, porque era mais difícil, eles tinham que ficar raspando as moedas para poder fazer novas moedas, ia misturando a liga metálica, por exemplo, era uma moeda de prata, eles botavam 5% a mais de cobre para ter mais moeda, e fala como isso foi ajudando o Império Romano a se deteriorar, como isso foi ajudando o Império Romano a se sentir mais fraco, e quanto mais o Império Romano interviu, quanto mais o Império Romano proibiu gente de sair da cidade e ir pro campo. Só que, pô, se o cara tá na cidade, ele não tem nada o que comer, porque tava crise, existia uma crise no Império Romano. Não existia pão, não existia comida, a única coisa que eles podiam fazer é ir pro campo, de volta pros feudos. E isso ajudou também uma criação do feudalismo e, posteriormente, o capitalismo, né? Mas ele fala, pô, olha a inflação de hoje em dia. Olha a inflação de hoje em dia. O Brasil, por exemplo, está com mais de 10%. E, particularmente, eu acho que já deve estar na casa dos 20%, né? Mas, caraca, se você for ver, a gente está bem pior que os romanos, né? Ele fala, não. Sabe por quê? Porque nos romanos, você podia pegar o cara mais esperto lá, o Ovídio, ou o Marco Aurélio nas suas meditações. Ninguém virava e falava, gente, inflação é ruim, você não pode fazer isso. Não tinha-se ideias, não tinha-se debate. E essa é a coisa que ele vira e fala. Hoje, a gente tem a possibilidade de dialogar. Apesar de hoje em dia, aqui no Brasil, tá acabando um pouco esse diálogo, essa liberdade de expressão. Tem grupos políticos tentando proibir o Telegram, por exemplo. Mas ele dá até o exemplo. Hoje tem uma palestra na Argentina. Estou numa palestra hoje na Argentina, podendo falar sobre liberdade, sobre livre comércio, capitalismo. Cara, isso era impensável antigamente. Hoje as nossas ideias estão se propagando e, acima de tudo, nós temos mais liberdade do que antigamente. Hoje nós temos mais capacidade, a gente tem mais meios, as nossas ideias propagam mais, e é isso que ele fala. A liberdade não pode parar, cara. Essas ideias sempre têm que continuar.
enquanto essas ideias continuar, a gente sempre estará melhor do que no passado. Hoje a gente está melhor que em Roma, hoje a gente está melhor que no século XX, apesar de parecer que a gente está numa situação pior politicamente, mas cada vez mais ideias vêm atingindo mais pessoas. E é isso, cara. Nossas ideias estão se espalhando, cara. E cada vez mais que nossas ideias se espalhar, a gente vai estar melhor do que no passado.